Ok, vamos lá. Estamos hoje em Parshat Beha'alotcha. No meio da Parashá, nós temos uma mitzvah especial, que está ligada com o mês passado, Pesach Sheni, o segundo Pesach. Não vamos falar sobre Pesach Sheni, porque, afinal de contas, nós já falamos isso no mês passado, mas vamos falar sobre a porção de Pesach Sheni. Então, começa a porção dizendo o seguinte: vai daber Hashem a Moshe, que Hashem falou para Moshe, Bemidbar Sinai, no deserto do Sinai, no segundo ano da saída do Egito, no primeiro mês, que é o mês de Nissan, que era dia Rosh Chodesh Nissan, e que Deus falou para Moshe Rabbeinu, Ve'yasu bnei Israel et hapasach lemoado, que o povo de Israel tem que fazer a oferenda de Pesach. Naquele ano, Pesach, o povo de Israel tinha que fazer a oferenda de Pesach. E a Torá fala para nós quando que é a oferenda de Pesach, no dia 14 do mês de Nissan, vão fazer o Pesach. E aí, a Parashá conta que vaiu Anashim, que tinham pessoas, Asher hayut meim lenefesh adam, que eles estavam impuros, que eles tocaram no morto, Velo yachlu lasot Pesach, eles não tinham a possibilidade de fazer o Pesach. Então eles se aproximaram perante Moshe e perante Aharon naquele dia. E falaram para Moshe Rabbeinu: nós estamos impuros, tocamos no morto. Lama nigará, por que nós vamos ficar para trás e não vamos poder fazer o Korban Pesach no momento certo, dentro do povo de Israel? E quando Moshe Rabbeinu recebeu esse pedido, ele falou para eles: Imdu ve'eshme'a, vamos ficar de pé e vamos ouvir Ma yetzaveh Hashem etchem, o que Hashem vai ordenar para vocês. E aí saiu a ordem divina: Ish que é tamel lanefesh, quando se tiver dentro do povo de Israel alguém que está impuro na alma, ou bederech rechoká, está no caminho distante, não consegue fazer a Pesach, ele vai fazer o Korban Pesach, mas Deus deu para eles uma segunda chance, que esse é dia 14 do segundo mês, que é o mês de Iyar. Isso é chamado Pesach Sheni, o segundo Pesach. A segunda oportunidade para aqueles que não fizeram o primeiro Pesach é fazer o segundo Pesach. Um mês depois, tinham a possibilidade de fazer o Pesach. E aí, então, ficou uma mitzvah para toda a eternidade que o povo de Israel ia fazer o Pesach. E isso está escrito no meio da nossa Parashá, Parshat Beha'alotcha. Então, vamos recapitular. Quando que foi dado? Em que data foi dito isso aqui? Então, ele começa dizendo que Hashem falou para Moshe no primeiro mês do segundo ano da saída do Egito. Era o segundo ano, no primeiro mês, que era o mês de Nissan. Isso no meio de Parshat Beha'alotcha. Agora, vamos voltar lá para trás. No início do livro Bamidbar, como começa o livro de Bamidbar? Lá começa o seguinte, que Hashem mandou contar ao povo de Israel, que Hashem falou para Moshe no deserto de Sinai, exatamente começa igual começou a nossa Parashá, mas a data é diferente, no segundo mês do segundo ano. E lá tem a ordem divina de contar ao povo de Israel. Quer dizer, no começo do Chumash Bamidbar, ele dá para nós a ordem de contar ao povo de Israel no segundo ano, no segundo mês. E no meio da nossa Parashá, que na verdade são 2 parashiot e meia depois, Deus dá a ordem de fazer o Pesach no primeiro mês do segundo ano, um mês antes. Quer dizer, aquilo que aconteceu primeiro está na nossa Parashá, que é 2 parashiot e meia depois daquilo que aconteceu no início do Chumash Bamidbar. Então, sobre isso eu pergunto Rashi, por que a nossa Parashá consta aqui depois de 2 parashiot e meia que do início do nosso Chumash? O início do nosso Chumash foi dito no segundo mês, no segundo ano, e aqui foi no primeiro mês do segundo ano. Por que realmente está em troca de ordens? Então, ele fala para nós, isso vem nos ensinar que em Seder,
não existe uma ordem de Mukdam u'Meuchar Batorá, do que vem antes e depois. Não existe uma ordem cronológica na Torá. Coisas que aconteceram antes ocorreram depois, coisas que aconteceram depois ocorreram antes. E por isso, então, na nossa parashá, consta o fato que aconteceu no primeiro mês, duas parashá depois do início do Chumash, que começa no segundo mês. Essa é a explicação. E Rashi, então, faz uma pergunta. E por que Deus mudou a ordem? Por que Deus mudou a ordem? Então, ele fala que Deus mudou a ordem para mostrar que a nossa parashá é Gnutan Shel Israel, é uma vergonha para o povo de Israel. A parashá, a porção do Pesach. Por quê? Porque durante os 40 anos que eles estavam no deserto, o único Pesach que eles fizeram era aquele. Os próximos 39 anos que estavam no deserto, eles não fizeram a oferenda de Pesach. Então, isso foi uma vergonha para o povo de Israel. Então, por isso, está no segundo, isso que aconteceu em primeiro, colocar lá no segundo, no meio da Parashá, desapercebido, para ninguém perceber que aqui tem a vergonha do povo de Israel, que durante os 40 anos, chegar lá, tudo tem um tempo. Por isso, então, a Torá colocou no meio, para realmente a gente não, porque tinha essa diferença. Pergunta, então, essa assim explica para nós, Rashi. Quer dizer que essa parashá foi colocada depois, apesar que ela aconteceu antes, que é a vergonha do povo de Israel. Sobre isso tem várias perguntas. Na parashá, na semana passada, nós encontramos várias e várias porções que elas foram ordenadas também no primeiro mês do segundo ano. Várias e várias porções que foram ordenadas na parashá passada, Rashi explica que quando elas foram ordenadas, no primeiro mês do segundo ano. E também toda a inauguração do Mishkan, que nós temos na semana passada, com a doação dos 12 Nessiim, dos 12 líderes da tribo, também aconteceu no primeiro mês do segundo ano. Então, existem várias e várias e várias porções que aconteceram no primeiro mês e no segundo ano. Não somente a nossa. E tudo isso está escrito depois do início do nosso livro, que é a contagem do povo de Israel, que foi dado no segundo mês do segundo ano. Então, essa pergunta não cabe somente aqui. Em todas as porções anteriores tem a mesma coisa, todos foram na mesma data. No primeiro mês do segundo ano. A única porção que é do segundo mês é do início do Chumash. A pergunta é sobre todo esse bando de, sobre todo esse grupo de Parshiot. Por que todos eles foram dados fora de ordem? Por que Rashi faz a pergunta somente no nosso trecho? Tantos trechos foram ditos anteriormente no primeiro mês. O Rebbe explica, na verdade, o seguinte. O fato de ter colocado uma parashá fora da ordem, no momento errado, isso não é pergunta, porque nós já sabemos uma regra desde o início da Torá lá atrás, que não existe ordem cronológica na Torá. A Torá não tem ordem cronológica. Então, lá de trás nós já sabemos esse fato. Mas o caso é que na nossa parashá, todas essas outras parshiot que foram dadas no primeiro mês, não consta a data delas na Torá. Nós sabemos que foi dado no primeiro mês, mas não está escrito a data delas. Mas nessa porção de Pesach está escrito claramente, como se fossem letras sobressalentes, que Hashem falou para Moshe no segundo ano, no primeiro mês. Está escrito claramente, no deserto do Sinai. Quer dizer, faz um grande bagunça. Aqui saibam que isso aqui foi no primeiro mês. A mesma linguagem que ele usou no começo do Chumash Bamidbar, mas lá ele falou que foi no segundo mês, aqui ele fala que no primeiro mês. Então aqui está sobressalente que está fora de ordem. Então isso que a Torá frisou, a data, quando que foi dado essa parashá, é justamente para nós abrirmos, para nos chamar a atenção. Olha, essa parashá está fora de data. As outras estão assim, que foram no primeiro mês, está tudo assim, oculto, não está escrito claramente. Nós entendemos que era no primeiro mês, conforme várias provas que Rashi traz, etc. Mas na nossa parashá está escrito claramente que Hashem falou para Moshe no segundo mês,
no primeiro mês do segundo ano. Está escrito claramente a mesma linguagem que eles usam no começo do Chumash. Então, isso é para chamar a gente a atenção. Por que realmente essa diferença? E mais ainda, nós sabemos que todos os Humashim da Torá começam falando bem do povo de Israel. Bereshit começa, Bereshit bara Elokim, que Hashem criou o mundo com Bereshit. O que quer dizer Bereshit? Rashi logo no começo explica o que quer dizer a palavra Bereshit. Beit Reshit, 2 Reshit, por causa de duas coisas que são chamados Reshit, início, que Hashem criou o mundo, por causa da Torá, que é chamado Reshit, e por causa do povo de Israel, que é chamado Reshit. Quer dizer, lá, no início de Bereshit, está falando já a grandeza do povo de Israel. Beit Reshit. Eles realmente foram, por causa deles, foi criado o mundo. No início do livro de Shemot, fala para nós, em Leshmot Bnei Israel, esses são os nomes do povo de Israel que saiu do Egito. Lá ele enumera todos os nomes do povo de Israel. Fala Rashi, já está escrito anteriormente quem são os povos judeus que desceram no Egito. O que a Torá repete? Ele fala que já que Deus gosta tanto do povo de Israel, então por isso repete várias vezes a contagem dele. No início do livro do Shemot também está falando da grandeza do povo de Israel. No início do livro Vaikra, está escrito Vaikra com aleph pequenininho. O que quer dizer esse Vaikra? Então explica Rashi que é uma linguagem de afeição, que Deus chama Moshe Rabbeinu uma linguagem de afeição, igual ele chama os anjos, demonstrando o amor que Hashem Deus por Moshe Rabbeinu e por todo o povo de Israel. Outra vez, mostrando a afeição do povo de Israel. No início do Sefer Bamidbar, também, Hashem contou ao povo de Israel, explica Rashi, que aqui também existe o fato de todos eles, por que Hashem contou ao povo de Israel, demonstrando como Deus gosta do povo de Israel, que a todo momento conta o povo de Israel. Então, várias e várias vezes, o Chumash começa com a afeição do povo de Israel. Então, se fosse assim, o nosso trecho, a mitzvah de fazer o Pesach, tinha que estar no início do Chumash, que também é uma coisa grande. Olha como Deus gosta do povo de Israel, que mesmo que eles estavam no deserto, e no deserto não era um lugar de fazer Korban Pesach, Deus ordenou eles a fazer esse Korban Pesach. Então, demonstra a afeição que Deus tem para o povo de Israel, mesmo que normalmente seria um lugar onde eles não fariam Korban Pesach. Mesmo assim, Deus mostrou para ele como faz o Korban Pesach. E olha como Deus gosta do povo de Israel, que tinham pessoas que não tinham possibilidade de fazer o Korban Pesach. Deus deu para eles uma segunda chance. Imagina como isso demonstra a afeição do povo de Israel. Então, essa paraxá tinha que ser colocada logo no início. Por que foi colocado depois, somente no paraxá da Balotcha? Então, isso aqui abre nossos olhos, não somente a data que está explícita, mas o contexto da nossa paraxá demonstra que essa paraxá deveria iniciar o livro de Bamidbar, e não a contagem do povo de Israel, que foi uma data posterior. Então, por que realmente foi colocado depois? Rashi explica porque isso foi Gnutan Shan Israel, a vergonha do povo de Israel, que durante todos os 40 anos que eles estavam no deserto, eles só fizeram esse Pesach, só fizeram um Pesach. E isso vem demonstrar que não existe um seder, uma ordem cronológica na Torá, não existe essa ordem. Foi colocado depois. Por que não começou o Chumash com essa mitzvah? Porque isso não demonstra a grandeza do povo de Israel, a afeição do povo de Israel, muito pelo contrário. É a vergonha do povo de Israel, que durante os 40 anos que eles estavam no deserto, eles só foram ordenados a fazer esse Pesach. Então isso é uma vergonha para o povo de Israel, e por isso não começou o Chumash, foi colocado lá para o escanteio. Foi colocado depois de 2 parashot e meio, no meio da paraxá, aí falou sobre a lei de Korban Pesach. Apesar que a mitzvah do Pesach Sheni demonstra afeição, imagina, Deus deu para nós uma segunda chance, mas é uma vergonha que eles tiveram só um Pesach durante os 40 anos que estavam no deserto. Agora vamos para a pergunta. Por que realmente somente esse Pesach eles fizeram durante os 40 anos que eles estavam no deserto? O que aconteceu com os outros 39 anos? Por que somente esse Pesach foi dado para eles, essa mitzvah? A resposta é muito simples. Que quando Deus ordenou a mitzvah de fazer Korban Pesach, está escrito claramente, quando Deus vai te trazer para a Terra Santa, aí você vai fazer esse serviço que é o Korban Pesach.
Quer dizer, toda a mitzvah que Deus deu no Korban Pesach, lá no Egito, falou claramente, aonde vocês vão cumprir essa mitzvah? Somente na terra de Israel. Então, no deserto, não era lugar para eles fazerem Korban Pesach. E explica lá, Rashi, que realmente a mitzvah do Korban Pesach só poderia ser feita em Israel e não no deserto. Com exceção do primeiro ano que eles estavam no deserto, na verdade, o segundo ano, que Deus deu uma abertura e deu para ele o Korban Pesach. Mas os outros demais anos não tinham obrigação. Então, por isso, os outros 39 anos eles não fizeram Pesach no deserto, porque eles não tinham obrigação. A obrigação era somente na terra de Israel. Isso que eles fizeram no primeiro ano foi uma exceção de regra. Isso que foi diferente, não o fato que eles não fizeram os 39 anos no deserto. Isso que eles fizeram no primeiro ano, isso que foi realmente algo diferente. Então aqui surge a dúvida. Então o que tinha de errado? Que durante os 39 anos que eles estavam no deserto, eles não fizeram Korban Pesach. O que tem de errado? Korban Pesach não tem nada a ver com o deserto. Somente na Terra Santa. Isso que eles fizeram no primeiro ano, isso não era por obrigação, isso foi uma coisa especial, uma exceção, que Deus abriu uma exceção. Falou, olha, hoje vocês vão fazer mesmo que vocês estão isentos no deserto, mas como, sei lá, Deus falou, hoje, esse ano, vocês vão fazer o Korban Pesach. Mas isso que era a exceção, não os outros 39. Os outros 39 anos era normal, que não deveriam fazer Korban Pesach. Então, o que isso aqui é uma vergonha para o povo de Israel? O que isso tem errado? Na verdade, isso aqui é uma pergunta sobre todas as... Tem inúmeras mitzvot que o povo de Israel recebeu, que só podiam ser feitos na terra de Israel. A mitzvah de Halá. Halá só na terra de Israel. Isso que nós fazemos hoje em dia fora de Israel, apenas de ordem rabínica, para lembrar a mitzvah de Halá que tinha em Israel. Trumá, somente em Israel, que o dízimo que vai para o Kohen, para o Levi, só em Israel. Bikurim, as primícias, só em Israel. Tantas e tantas mitzvot que só devem ser feitas em Israel. E sobre nenhuma delas não consta que é uma vergonha que eles não fizeram essa mitzvah no deserto, porque não tem nada a ver com o deserto. Essa mitzvah só tinha que ser feita quando eles vão entrar na terra de Israel. A mitzvah do Shemitah, do 7º ano que não vão trabalhar a terra. Só em Israel. No deserto não tinha essa mitzvah. No jubileu, só em Israel. Tantas e tantas mitzvot que só foram dadas em Israel, e eles não fizeram no deserto. E sobre nenhuma dessas mitzvot consta que é uma vergonha que eles não fizeram no deserto essa mitzvah. Por que não é vergonha? Porque eles não tinham nada a ver com o deserto. Essa é uma mitzvah que só tinham que fazer na Terra Santa e não no deserto. A pergunta é por que justamente sobre essa mitzvah do Korban Pesach que fala para nós o Passuco que foi uma vergonha que eles não fizeram na Terra Santa. Mas a resposta é a seguinte. As demais mitzvot que eles não fizeram no deserto, é porque não tinha como cumprir no deserto. Como que eles vão separar do produto agrícola deles, o dízimo, a halá, etc., eles nem tinham, não tinham terra, não trabalhavam a terra. No deserto eles não tinham terra própria. Eles iam de lugar em lugar, não plantavam, não colhiam, não tinham todas essas mitzvot, porque não existia a possibilidade no deserto. Então, por isso, não é uma vergonha que eles não cumpriam essas mitzvot, porque não tem nada a ver no deserto. No deserto não é lugar para fazer essas mitzvot. Mesmo que tem outras mitzvot que só faziam na terra de Israel, por exemplo, o primogênito de um burro, que tem que ser resgatado somente na terra de Israel, mas isso aqui foi uma mitzvah que foi dada especificamente para a Terra Santa. Então, o que tem a ver fazer no deserto? Então, todas essas mitzvot que eles não faziam em Israel, no deserto, tem um motivo, que não tem como cumpri-las no deserto. Somente na Terra Santa, quando eles vão arar o próprio campo, quando eles vão plantar, aí eles têm como cumprir. Mas Korban Pesach é diferente. Por que Korban Pesach foi decretado somente em Israel? Isso foi um decreto divino, assim que Deus quis. Mas, na verdade, eles tinham todas as condições de fazer Korban Pesach no deserto também. Afinal de contas, assim eles fizeram. No segundo ano, Deus ordenou, façam Pesach. Quer dizer, a mitzvah do Korban Pesach eles podiam cumprir no deserto. Eles só não fizeram porque Deus ordenou assim. Mas todas as oportunidades de fazer, eles podiam. Mas o que tem de vergonhoso? Isso que eles não fizeram no deserto os outros 39 anos, se foi uma ordem divina. A resposta é a seguinte. Naquele ano que Hashem ordenou fazer o Pesach, que era o segundo ano, fala para nós a Torá, que tinha um grupo de pessoas que eles não podiam fazer o Korban Pesach, por quê? Porque eles estavam impuros. Eles tocaram no morto. Eles não fizeram nenhum pecado de tocar no morto. Tinha duas explicações quem eram essas pessoas impuras. Uma explicação é
que aqueles que carregavam a tumba de Yosef, que era uma grande mitzvah, durante o deserto, eles carregavam a ossada de Yosef, que isso realmente é algo muito nobre. E uma outra explicação, que eram os sobrinhos de Aaron, que eles que tiveram na inauguração do Mishkan, eles que tiveram que tirar os primos que morreram, eles que carregaram por ordem divina, Deus mandou eles tirarem de lá. Então, eles estavam impuros por ordem divina. Então, isso que eles não podiam fazer como Pesach não era uma coisa errada, era uma coisa certa. E quando chegou o momento de fazer Korban Pesach, e Deus falou, aqueles que estão impuros não podem fazer, eles deviam ficar quietos no lugar, tá bom? Estamos impuros, não porque fizemos uma coisa errada, fizemos uma coisa nobre. E Deus nos impossibilitou de fazer o Korban Pesach. Muito bem, quer dizer, nós não temos obrigação. Se nós não temos obrigação, por que nós vamos exigir? Está muito bom, podiam ficar quietos, calados, muito bem. Eles eram considerados bons meninos, afinal, eles não tiveram nada de errado. Não fizeram aquilo porque eles estavam impossibilitados por ter feito uma outra mitzvah. Uma pessoa que faz uma mitzvah está isenta de outra, ficam quietos. Mesmo assim, a Torá nos conta que eles não estavam contentes. Eles foram reclamar e falaram com Deus, lá manigará, por que nós vamos ficar para trás? Por que nós somos piores que os outros? Por que eles podem fazer e nós não podemos? Por que eles estavam reclamando? Porque eles não estavam contentes com a situação de eles serem colocados para o lado, para escanteio. Afinal de contas, nós queremos também fazer o Korban Pesach. Vocês estão isentos. E quando a pessoa está isento, tá bom, a Torá isentou ele. Então, por que ele vai procurar? É igual uma mulher que está isenta de colocar tefilin. Vai querer, por que eu quero colocar tefilin? Só na comunidade de Shalom não fazer isso aqui. Não em outros lugares normais não fazem isso aqui. Estão isentos, estão isentos. Estão isentos com a perda. Por que eles começaram a gritar lá, Maigará? Porque para eles era importante. Para eles era importante fazer o Korban Pesach. Eles sabiam que o Korban Pesach era algo que tocava para eles. Isso tocava, podia aproximar eles mais de Deus. Eles estão isentos, mas a Torá nos diz, o Talmud nos diz, que uma pessoa que está impossibilitada, a Torá libera ele, mas que mande mas nós não falamos que é como se ele tivesse feito. Não é como se ele tivesse feito. A Torá isentou ele. Mas as vantagens de fazer essa mitzvah, isso realmente eles não receberam. Nós estamos impossibilitados. A Torá nos impossibilitou de fazer Korban. Nós entendemos, realmente está certo. Mas nós não estamos contentes, porque nós queremos fazer toda aquela vantagem do Korban Pesach de se aproximar de Deus. Nós não temos. Então eles começaram a gritar com Deus, lá manigará, por que nós vamos ficar para trás? Deus, vendo a vontade deles de querer fazer o Korban Pesach, Deus falou, sabe o que é? Vocês têm razão. Vou dar para vocês uma segunda opção, uma segunda oportunidade. Da onde vem essa segunda oportunidade? Essa segunda oportunidade veio porque realmente eles mostraram o que eles queriam, a exigência deles, a vontade deles, o prazer deles de fazer uma mitzvah. Deus abriu para ele uma exceção e aí surgiu uma mitzvah nova, Pesach Sheni, o segundo Pesach. Então isso foi uma grandeza dessas pessoas. Isso foi no segundo ano da saída do Egito, no terceiro ano. Chegou a data de Pesach. Chegou a data de Pesach e eles não fizeram o Korban Pesach. Por quê? Porque estavam isentos. A pergunta é, vocês viram ano passado que tinham pessoas que estavam isentas? E eles gritaram e receberam. E vocês agora podem fazer a mesma coisa. Por que ninguém exigiu no terceiro ano, queremos fazer o Pesach também esse ano? Da mesma forma que ano passado eles exigiram e ganharam, aqui também, talvez eles iam insistir. Deus ia abrir, tá bom, faz um Pesach, mas esse ano também. E assim deveria ser no ano seguinte. Assim deveria ser no ano seguinte. 39 anos, ninguém falou nada, todo mundo estava contente. Era Pesach, já não precisavam nem cacherizar a casa, que não tinha Hametz o ano inteiro, só comia maná. Não tinha nem que trocar os utensílios, nada. Então, não tinha um trabalho, muito trabalho as mulheres. Não tinha, as mulheres estavam recebendo tudo de graça, água, maná, tudo. Não tinha os mesmos pratos o ano inteiro, vai ser para Pesach. Pesach era kasher para Pesach o ano inteiro, então não tinha que fazer. Vamos fazer o Korban Pesach? Ninguém falou nada, ninguém reclamou, ninguém falou nada. Então, Deus, por lado dele, também não querem, não precisa. Então, foi uma vergonha o fato deles não terem feito o Korban Pesach durante 39 anos. Eles estavam isentos. Mas aqueles que estavam isentos, quando eles exigiram, ganharam. Esses que estavam isentos, se eles iriam exigir, também iam ganhar. Não exigiram, ficaram quietos. Então, tá bom.
Então, isso é a vergonha do fato que eles não exigiram Korban Pesach durante os 39 anos do deserto. E não é igual às outras mitzvot que têm ligação com a terra, como o dízimo, o trumá, maser, halá e tudo isso aqui. Isso nunca foi dado no deserto. Mas Korban Pesach já foi dado ano passado. Se foi dado uma exceção no passado, podia ser esse ano também. E no ano seguinte também. E no outro ano também. Deviam exigir. Não exigiram. Então isso aqui foi considerado uma vergonha para eles. Gnut. Uma vergonha que eles não exigiram. O que isso quer dizer para nós? Então existem... Tem uma história interessante com o primeiro Shliach que o Rebbe mandou para a Argentina, que na verdade ele foi uma pessoa muito especial. Ele se chamava Rabino Belo Bongarten. Ele fez muito Balei Teshuvah na Argentina, trouxe muita gente para Chabad, todo o Chabad hoje da Argentina, foi ele que começou. E também no Brasil ele fez muito Balei Teshuvah, tem pessoas importantes aqui que ele que aproximou. É uma pessoa muito forte, Rabino Belo Bongarten. Uma vez ele estava indo para Shkita e tinha ele mais um shochet no carro. No meio do caminho, o carro tombou, ele, como chama, capotou. E eles ficaram muito machucados, eram de madrugada, e foram levados para um hospital lá no interior da Argentina, e amarraram ele em todas as máquinas, estavam lá, ele estava com fios de cabeça aos pés, para respirar, tudo, ele estava todo, como se fala em Yiddish, sumazi, estava todo quebrado. E o outro shochet que estava com ele também se machucou um pouquinho, também foi colocado na UTI, mas ele estava bem, estava sentado no cantinho, mas estava de observação. E assim passou o dia. Os abaforim da Yeshiva ouviram falar isso aqui que aconteceu. Então eles foram correndo visitar no hospital. Quando eles chegaram no hospital, eles viram ele todo amarrado, tudo assim, que estava não conseguindo nem falar direito. E de repente, quando ele estava com um tubo na boca, ele começou a falar, Oma. Então eles foram ouvir o que ele está querendo falar. Ele estava falando tefilin, que ele não tinha colocado o tefilin. Então, imediatamente, os bachurim foram lá e trouxeram o tefilin e colocaram nele naquela situação, colocou o tefilin e a alegria dele era uma coisa impressionante. Depois eles chegaram, já estavam com o tefilin dentro, chegaram para outro shochet, falou, talvez você também quer colocar o tefilin? Pela alahá, eu estou isento. Quem está no hospital, está passando mal, está isento. Ele tem razão. A alahá nos diz que a pessoa que está passando mal está isento, mas o outro também estava isento. Mas ele não estava contente com o isento. Como que ele está? Ele quer tefilin, ele está todo quebrado de cabeça aos pés, cheio de fios. Tefilin, cadê meu tefilin? Ele estava isento, mas não é isso que ele queria, estar isento. Ele queria cumprir a mitzvah. E isso que a gente aprende da mitzvah de Pesach Sheni. Pode ser que pela alahá, você está isento de cumprir essa mitzvah. Bom, está tudo bem. Mas você não está contente no fato que você está isento. Você quer cumprir mesmo que você está isento. Você quer, porque realmente, por lá manigará, porque eu vou ficar para fora. Porque eu vou ficar por trás da situação. Eu quero fazer as coisas o melhor possível. E isso nós encontramos em vários exemplos da nossa vida. Às vezes a pessoa tem uma aula para ir, mas justo hoje está um pouco frio lá fora. Eu vou ficar em casa, está quentinho aqui. Mas como? Lá manigará, porque eu vou ficar para fora? Por que realmente eu não vou participar? Por que eu vou estar de fora? Afinal de contas, é isso que eu desejo, isso é a minha vida. Lá manigará. Você está isento, está muito frio, como você vai sair? Na alahá consta que se a pessoa está distante de uma sinagoga, mais de que tantos minutos, eu tenho ideia que foi 25 minutos, 40 minutos, quanto for, 20 minutos, se ele vai precisar até uma sinagoga, ele pode rezar sem minyan. Mas um judeu que se importa com minyan, ele não vai conseguir, lá manigará. Pode ser uma hora, mas eu não vou perder esse minyan, porque eu vou ficar para trás. E assim por diante, tem tantos e tantos exemplos na nossa vida que nós podemos aprender de Korban Pesach. A pessoa nunca deve ficar contente apenas de cumprir o mínimo. E já cumpri minha obrigação, não preciso mais, graças a Deus. Não, você pode fazer melhor. Então, por que você fica contente apenas com aquilo que você já fez? Eu vi hoje uma história que alguém estava colocando o tefilin na rua e perguntou para alguém, você já colocou o tefilin hoje? Ele mostrou aqui, eu sou religioso, que você está perguntando. Não, eu quero saber com quantas pessoas você já colocou o tefilin hoje. Ele não percebeu primeiro, depois que ele viu que quantas pessoas você já colocou o tefilin hoje? Você fica contente com o teu tefilin? Quantas pessoas você já colocou?
Porque está escrito que uma pessoa que tem um Yehudi que não colocou tefilim, eu sei que eu posso colocar, e eu não coloco, é como se eu não tivesse colocado. Então, eu não vou ficar contente, enquanto que todo mundo que pode colocar, deve colocar lá, mas ligará, por que eu vou ficar para trás? A pessoa que dá tzedakah, o dízimo, cumpriu a obrigação. Mas está escrito que uma pessoa que quer fazer lifnim shurat hadin, mais do que a lei manda, tem que dar 20%. O Rebbe fala que para dar entre os dois, entre 10% e 20%, mas uma pessoa que já deu, já cumpri a obrigação, já fiz a minha conta, mas tem alguém que está pedindo uma nova campanha, mas eu já dei, eu já está fora, mas tem que falar, vamos ligar, por que eu vou ficar fora dessa campanha? Afinal de contas, é alguma coisa que eu posso fazer, por que eu não vou fazer? Existem dois conceitos que parecem que constam no final do Talmud, no Tratado de Kiddushin. Parecem que os dois falam a mesma coisa, mas são dois conceitos, na verdade, são duas versões totalmente diferentes uma da outra. No final do Tratado de Kiddushin está escrito que Ani nivreiti leshamesh et koni. Eu fui criado para servir o meu Criador. Eu fui criado para servir o meu Criador. Tenho que fazer aquilo que Deus me manda, aquele que me adquiriu. Então, essa é uma forma de ler, uma versão. Existe uma outra versão parecida que parece igual. Ani lo nivreiti. Ela leshamesh et koni. Eu não fui criado somente para servir meu Criador. Parecem as duas iguais. Eu fui criado para servir meu Criador, ou eu não fui criado, mas somente para servir meu Criador. Qual a diferença? É uma diferença muito grande. O Rebbe fala que aqui nós estamos falando de dois mundos. O primeiro se fala, eu fui criado, vivo, tenho minha vida particular, eu tenho que ter meus ganhos, eu tenho que ter meu dinheiro, eu tenho que ter minha saúde, eu tenho que ter tudo meu. Eu fui criado para servir meu Criador, eu tenho que fazer a vontade de Deus também. Mas basta para mim fazer o mínimo possível. Eu vou comer da lista amarela, pronto, já sou um judeu religioso. Ou da roxa, da preta, não sei qual que ele vai comer, mas ele já é um judeu religioso, já está comendo kasher, do jeito dele. Ele vai dar destacar o mínimo possível, ele vai comprar o filim pequenininho, porque com isso já comprou uma obrigação. As mesas dele vão ser de fim de feira, porque realmente já está kasher, o senhor falou que está kasher. Eu estou cumprindo minha obrigação. A Nini Breite, porque eu tenho minha vida particular, mas também eu tenho Leshamesh et Koni, tenho que servir meu Criador. Tá bom, eu vou fazer o mínimo possível, Latzete de Chová, cumprir como obrigação. Mais que isso, tá bom, eu já cumpri minha obrigação, já fiz o que eu preciso. Essa é uma explicação. Então chega a Sukkot, caiu um pouquinho de chuva, vou comer em casa, não está chovendo lá fora. Como que eu vou comer na chuva? Na Halachá está escrito que eu estou isento, eu posso comer em casa, pronto, estou todo contente. Baruch Hashem, hoje eu vou poder comer bem, sem precisar comer no açúcar. Isso é nivresh leshamesh et koni. Agora, o segundo conceito que ele fala, ani lo nivreiti, ela leshamesh et koni, eu não fui criado, quer dizer, eu não fui criado, não tenho minha vida própria. Toda a minha existência é servir meu Criador. Então, eu vou fazer tudo o que eu posso para servir meu Criador da melhor forma possível, porque somente para isso eu fui criado. Qual a diferença entre os dois? Primeiro fala, aquilo que é proibido, é proibido. Aquilo que é permitido, é permitido, permitido, permitido até o fim. Se tem algum reter, alguma liberação, pronto, já é permitido, já posso. Já tem uma liberação, já posso fazer. Muitas vezes as pessoas me perguntam no grupo, me arranja um reter para isso. Então, nem pergunta para mim. Você perguntou, está perguntando a pessoa errada. Me arranja uma liberação para isso. Procura, tem rabinos especiais no mundo que o trabalho deles é encontrar reterim, liberações. Tá bom, existe esse conceito. Eu fui criado, que eu quero procurar um reter. Mas no momento que a pessoa sabe que a Nilonivreita não foi criado, ela deixava somente para servir o Criador, quando a gente sabe que aquilo que é proibido, é proibido. E aquilo que é permitido, nem sempre a pessoa precisa. Tem que ver realmente se realmente é permitido. Não tem que ter certeza absoluta se é proibido, depois que é permitido. Depois eu vou fazer. Se tem qualquer dúvida que talvez tenha uma ideia que fala que esse aqui não pode, eu não vou fazer. Eu tenho que fazer realmente, quando eu vou comer uma comida, eu não vou procurar apenas lista verde ou lista. Eu quero realmente saber exatamente se não tem coisa melhor. Eu vou pegar uma pessoa que entra no açougue e ele vê, ele está vendendo lá uma carne verde, fedendo. O dono do açougue fala, é fresquinha, hoje eu matei. Alguém vai comprar isso aqui? Mas o cara está falando, está escrito fresquinho. Tem uma placa grande, fresquinha, hoje. Mas está verde, está fedendo, como que eu vou comprar?
Então, por que quando tem uma placa de kasher, tá uma placa kasher, a culpa é dele, se não for kasher, o problema é dele. Mas por quê? Você sabe que não está fresquinho assim, não é esse tipo de kasher Brastemp que a gente tem. Tem coisas melhores na vida. Mas isso a pessoa não exige, porque basta fazer a minha obrigação. Então, é essa a explicação do Korban Pesach. Lama nigará, por que eu vou ficar de trás? Se tem gente fazendo melhor o judaísmo, por que eu vou ficar mais frio? Por que eu vou fazer apenas de segunda categoria? Por que a minha mezuzá vai ser a pior possível? Kasher, lógico, mas por que eu não posso pegar uma pouco melhor? A gente fala que uma pessoa compra uma mezuzá barata para não gastar dinheiro, é igual um restaurante que fecha na hora do almoço para economizar dinheiro. Ele fecha na hora do almoço para economizar funcionários. Então, a mesma coisa, a mezuzá que traz para nós todo o sustento da vida. Eu vou comprar mais barata para economizar. Ele está economizando o quê? Vida, saúde, sustento, tudo você está economizando. Tem que ser do melhor, o top do top, o melhor do melhor. Carro tem que ser do primeiro ano, tem que ser do melhor. A mezuzá tem que ser melhor ainda, dos melhores, e assim por diante. Assim é toda a nossa vida. A pessoa tem que sempre ter isso na cabeça. Lama nigará, por que eu vou ficar para trás? Eu estou isento, a Torá já me isentou, aos 39 anos estava no deserto, estou isento, não preciso fazer Korban Pesach. Mas isso foi um gnut, isso foi uma vergonha, que eles não exigiram. Por que nós estamos para trás? Por que nós não estamos fazendo Korban Pesach? Deus, tá bom, Deus falou, tá certo, vocês não fizeram nada de errado. Mas isso foi considerado uma vergonha para eles. E é isso que o Rebbe nos ensina, a nossa Parashá Pesach Sheni, é algo muito forte. É algo muito forte que tem que mostrar para nós como tem que ser a nossa vida, como tem que ser a nossa direção, o que tem que ser nosso objetivo. Nosso objetivo tem que querer cada vez, em judaísmo, melhorar mais e mais e mais, nunca ficar contente, sempre exigir mais. Por que nós vamos ficar para trás? Nós estamos isentos de tefilim, estou doente, mas se eu quero, cadê meu tefilim? Como que eu vou ficar um dia sem colocar tefilim? Eu não posso. E assim tem que ser realmente o nosso sentimento diário, nossa vida, tem que ser nesse Lama Nigará. O Rebbe fala algo muito mais profundo aqui. O Rebbe fala o seguinte, hoje em dia, nós já estamos muito mais que 39 anos sem fazer Korban Pesach. Nós estamos quase 2 milênios sem fazer Korban Pesach, desde que foi destruído o Beit HaMikdash. Quando chega a véspera de Pesach, o Rebbe fala que se todo o povo de Israel gritasse, Lama Nigará, por que nós vamos ficar para trás? Até quando nós não vamos ter nosso Beit HaMikdash? Com certeza absoluta, Deus ia nos dar o Beit HaMikdash, fazer construir o templo e fazer a gente dar para nós a possibilidade de fazer o Korban Pesach. Então, essa é a nossa lição. É uma vergonha. Que enquanto nós não vamos construir o Beit HaMikdash e fazer o Korban Pesach, vai para nós uma vergonha. Que nós não gritamos o suficiente, nós não pedimos o suficiente. Diariamente, nós temos que pedir todo dia eu estou pedindo a salvação de Hashem. Dessa forma, Deus vai ouvir. Se nós vamos todo mundo gritar, nossa, até quando? Deus vai ouvir de verdade. Ele vai ver que realmente é essa vontade. Se Deus até agora não deu para nós o Beit HaMikdash, é porque os nossos pedidos não estão, é porque nossa vida não está tão ruim assim. Baruch Hashem, cada um tem a sua vidinha, tem seu sustento, tem tudo de bom. Então não tem por que gritar lá Manigará. Então por isso Deus não construiu o Beit HaMikdash. No momento que a gente aprende de Parashá, do Korban Pesach, que por falta de pedido, por falta do grito, por falta da exigência, isso foi considerado uma vergonha para o povo de Israel, que 39 anos eles não fizeram o Korban Pesach no deserto. Então isso para nós vai ser para nós também uma vergonha, que nós vamos gritar. Por que realmente nós não gritamos o suficiente para ter o Beit HaMikdash e fazer para nós o Korban Pesach? No momento que nós estudamos essa Parashá na Torá, e nós vemos que sempre Deus dá uma segunda chance. Por mais que a pessoa errou, pisou na bola, etc., mas sempre Deus dá para nós uma segunda chance. Então, com certeza, se nós vamos exigir, nós vamos pedir, nós vamos implorar para Deus que nós queremos realmente uma segunda chance, um segundo Korban Pesach. Pode ser que até hoje nós não fizemos como tem que ser, nós não pedimos para Deus como tem que ser, mas agora nós não vamos estar contentes, nós vamos querer realmente que Deus nos etzemar da vida avdecha meirat atzmia. Nós falamos de manhã na nossa reza etzemar da vida avdecha, que Deus possa trazer Mashiach, que faça brotar o broto de Mashiach. Depois a gente fala em Mincha novamente, etzemar da vida avdecha, que Deus faça despertar o broto de Mashiach. Depois quando a gente chega em Maria, a gente fala novamente etzemar da vida avdecha, e aí nós falamos que lishuatcha que vino kolayam, estamos esperando o dia inteiro, e por que não chegou até agora? Que Lishuatcha, que vem, esperamos o dia inteiro.
Nós estamos esperando, o povo de Israel está esperando tanto tempo, por que não chegou até agora? Então, isso tem que ser a nossa exigência. Com certeza, Deus vai ouvir essa exigência de todos nós e vai realmente colocar um fim para esse exílio e vai dar para nós a possibilidade não somente de fazer Korban Pesach, mas fazer todos os korbanot, todas as oferendas que mitzvah tretzonecha, conforme a ordem divina, no terceiro Beit HaMikdash, que possamos ainda hoje, depois de estudar essa Sichá, e cada um já decidir que realmente não tem outra chance, somente pedir a Deus, então que Deus realmente acabe abrindo os portões e dando para nós a possibilidade de entrar no templo sagrado e fazer todos os trabalhos divinos que mitzvah tretzonecha, e ainda hoje nós vamos poder comemorar o grande Hakel no terceiro Beit HaMikdash, com a vinda de Mashiach, o Malkeinu Belocheinu, que seja para nós imediatamente. Amém. Deixa eu apagar aqui o... Imagina, tínhamos só boas notícias. Amém. Obrigado.